no livro de Isaías, capítulo 40, no verso 25. Diz a palavra do Senhor assim: a quem me farei semelhante, para que lhe seja semelhante, diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos. Quem criou todas essas coisas? Aquele que faz sair o exército de estrelas, uma por uma, e a chama pelo nome. Por causa da grandeza de suas forças e da fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque dizes, ó Jacó, e tu reclamas, ó Israel: o meu caminho está encoberto ao Senhor, e a minha causa passa despercebida ao meu Deus. Não sabes, não ouviste? O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa nem se fadiga, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Dá força ao cansado, e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fatigam, e os jovens tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor subirão, renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Curva sua cabeça e faça uma oração ao Espírito Santo de Deus. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em teu nome, para celebrarmos a presença do Senhor no nosso meio. Te agradecemos, ó Deus, pela tua fidelidade, e porque sabemos que a tua palavra não volta para o Senhor vazia. O Senhor tem compromisso com ela, e o Senhor vai fazê-la prosperar, produzir, frutificar, justamente naquilo para que o Senhor a designou. E nós sabemos que a tua palavra na nossa direção nesta noite é uma palavra de vida, é uma palavra de ânimo, de esperança, de renovo. Então, meu Deus, que ela prospere em nós, que pelo poder do teu Espírito, ela possa operar em nós tudo aquilo que ela trouxe para produzir em nós. Pedimos ao teu Espírito que santifique os nossos olhos e ouvidos, santifique a nossa mente, o nosso coração, os nossos lábios, para que nós possamos, desimpedidos, nos tornarmos receptáculos da vontade do Senhor. Move o teu braço, ó Pai, nós te pedimos, e debaixo do teu manto de graça, opera em nossas vidas. Nós te pedimos que seja assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Diga para a pessoa que está do seu lado: como águias do Senhor. Como águias do Senhor. Esse texto é muito rico. Ele fala de muitas coisas que são importantes para a nossa caminhada espiritual. Ele fala de uma série de observações que o próprio Deus tem a nosso respeito, nos estimulando a continuar confiando, a continuar na esperança de que o nosso Deus não é homem para que minta, na esperança de que os pensamentos do nosso Deus são maiores do que os nossos, e na convicção absoluta de que os seus caminhos são mais altos do que os nossos. Nós estamos vivendo nesse ano, no ano da colheita ampliada pelo princípio da honra, nós estamos vivendo muitas conquistas, muitas. Nós estamos tomando posse de muitos territórios, alguns deles já no plano físico, outros no plano espiritual, mas são territórios que nós já estamos tomando posse. Muitos de nós, evidentemente, também por causa das guerras, das vitórias, nós estamos travando batalhas.
Não existe vitória sem luta. Não existe uma caminhada espiritual considerável, uma caminhada espiritual digna de ser testemunhada na terra, se nesta caminhada não houverem as lutas, as guerras. É uma ilusão achar que nós vamos andar com Jesus, pertinho de Jesus, e não vamos ter guerras. É ilusão. Se alguém te disse isso, mentiu para você ou não sabe o que está dizendo. A caminhada do cristão é uma caminhada de desafios, como é a caminhada de todo mundo. Como é a caminhada de todo mundo? A nossa vantagem é que nós já sabemos quem somos e para onde vamos, e já temos identificado o nosso adversário, porque o grande problema é quando nós estamos em guerras que não sabemos com quem estamos guerreando, contra quem estamos guerreando. E quem não está nas mãos do Senhor perde a noção do adversário. E às vezes transfere para outros níveis a guerra que está sofrendo. Nós não. Nós sabemos contra quem lutamos. E nós sabemos por que a luta. E nós sabemos por que podemos lutar. Porque já temos a vitória. O nosso Deus glorioso já venceu por nós. A guerra para nós é um protocolo de conquista, não é uma necessidade para conquistar. Põe isso no seu coração. A guerra na vida do cristão não é uma obrigatoriedade, é um protocolo para conquista. Na verdade, você já é vencedor. Você só vai guerrear para ter a convicção de que é vencedor. Então, quando você entra em guerras, está na mão do Senhor, são guerras do Senhor, você precisa entender que ao entrar nesta guerra, o Senhor está dando a você a oportunidade de consolidar a sua identidade de vencedor. O problema é que muitas vezes o adversário entra na nossa história e corrompe este princípio. E ele nos mostra que estamos em guerras, porque nós não temos nada do Senhor. Estamos em guerras porque o Senhor nos desamparou, como disse o texto. Porque dizes, ó Jacó, o Senhor não está com os olhos em mim, o Senhor não olha para mim, o Senhor não se preocupa comigo, Deus me abandonou justo agora que eu tomei decisões importantes. Parece que a batalha aumentou. Olha para mim. Se o nível da batalha aumentou, é porque o Senhor está te consolidando para coisas melhores e maiores, porque o Senhor quer te levar para administrar coisas maiores do que a tua cabeça consegue compreender. Deus quer te levar para níveis que você sequer um dia imaginou que pudesse alcançar. Então as guerras, elas são assim, vestibulares de carta marcada. Ele está dizendo, vai filho, vai filha, você vai ver que eu estou contigo, vai. Não é pelo que você vê, não é pelo que você sente, é pelo que eu estou te dizendo. Vai, vai. Você não vai passar por tentação, tribulação, dificuldade que você não possa vencer. Eu sei a tua medida e eu estou dizendo, vai. O problema é que às vezes a gente se perde no caminho. Nós transferimos para as pessoas a afirmação que só Deus pode nos dar. Nós transferimos para as circunstâncias a avaliação da nossa capacidade de resolver. As circunstâncias não podem determinar se você é ou não competente. A sua fé vai dizer se você pode ou não. Porque a Bíblia diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. É por fé, não é por capacitação humana. E nesse texto aqui, o Senhor faz várias comparações. Ele faz comparação entre o jovem e o velho. Ele diz que muitas vezes o fraco é que é fortalecido. Quando você não tem mais expectativa, quando o braço descai, aí é que o Senhor te toma e te fortalece. Quando você está desistido, Ele te anima. Ele diz aqui uma coisa interessante, ele diz assim, subirão com asas como águias.
E eu tive então um dia, uma vez nós já ministramos sobre isso há muitos anos, e o Senhor me trouxe à memória isso aqui. O Senhor hoje quer nos levar a um voo que só Ele pode conquistar para nós. O Senhor quer nos tirar desse chão que muitos de nós estamos vivendo e achamos que vai ser o nosso destino viver nisso. Mas Deus está dizendo para mim e para você: olha, eu sou um Deus de tal forma que você vai subir com asas como águia. O Senhor falou aqui com asas como águia, porque naquela época ele não podia usar a linguagem do avião supersônico, ele não podia usar a linguagem do foguete intergaláctico, porque se ele pudesse, para aquele povo entender, ele diria: eu vou fazer vocês subirem como se vocês estivessem no foguete mais poderoso que alguém já pudesse construir na face da terra. Vocês vão sair de um momento para o outro, da situação de risco para o repouso e consolo e conforto e segurança no Deus que criou os céus e os confins da terra. É porque ele não tinha outra coisa para dizer. Ele disse: olha, vai ser algo tão sobrenatural que vai ser como a águia. E aí nós precisamos entender algumas características da águia, para você perceber o que ele vai fazer comigo e com você. Você quer conhecer? Deus vai ministrar alguma coisa no seu coração hoje, usando uma figura lendária, uma figura extremamente atraente no reino animal, que é a águia. A águia é um animal assim, ele desperta a curiosidade. Não tem quem olhe para uma águia e não para. Eu, quando era garoto, e lá no Rio de Janeiro, e meu pai e minha mãe, aos domingos, tinha um programa, piquenique na Quinta da Boa Vista. Quem conhece a Quinta da Boa Vista? A Quinta da Boa Vista é o Paço Imperial. Era quinta, um nome português para sítio, chácara. Quinta da Boa Vista. Chácara, Quinta da Boa Vista. Era o nome que se dava àquele lugar. Ali estava o palácio de Dom João VI, que passou para Pedro I, Pedro II. E hoje esse palácio se tornou o Museu Histórico Nacional. Lugar lindo, uma construção maravilhosa. E no mesmo lugar, na mesma chácara, na mesma quinta, havia o Jardim Zoológico. E nós íamos, minha mãe, meu pai, minha avó, eu e meu irmão, nós íamos praticamente todo domingo para a Quinta da Boa Vista. Era um ritual. No dia anterior, minha mãe preparava aquela galinhada com farofa, macarrão. Tinha que ser comida seca, né, irmão? Porque nós íamos de bonde, de Bom Sucesso, para a Quinta da Boa Vista. Soltávamos o Largo da Cancela em São Cristóvão e andávamos em direção à Quinta da Boa Vista. E tinha uma coisa lá no Jardim Zoológico, duas coisas que me atraíam muito. Uma, o leão. Aliás, duas, três. Uma, o leão. Eu achava o leão um animal assim, sempre achei, um animal nobre. O leão mostra nobreza. Ele não se move assim, assustado, igual um mico-prego. Um macaco na árvore com medo da pantera, não tem isso. O leão, ele olha altivo assim, ele é nobre. Então eu gostava de ver o leão. Ficava mexendo, ele não dava bola pra gente. O outro animal que eu gostava de ver era pela macaquice. Era um chimpanzé que tinha lá, chamava Zé. Ele jogava casca de banana nos outros, ele jogava banana, ele tinha uma pontaria, todo mundo joga assim, o macaco joga assim. Não errava uma. Ele estava lá. E o terceiro animal que eu gostava de ver era a águia. Tinha uma águia num viveiro enorme. De vez em quando ela abria as asas assim, espreguiçando. A águia, quando ela abre as asas, parece um monstro, parece um Boeing na tua frente assim. E ela não olha para baixo, ela olha assim, ó.
Eu gosto de animais que olham para frente e para cima. Foi para isso que Deus nos fez. E nós perdemos essa nobreza. O pecado nos oprimiu, as circunstâncias nos oprimiram, o afastamento de Deus nos desviou da luz e a gente olha para baixo. Então quando eu ia lá eu ficava extasiado com a águia, eu ficava olhando a águia, eu olhava para a pata dela, eu ficava imaginando aquela pata agarrando uma criança. Eu falava, caramba, ela pode pegar uma criança. Vamos ver algumas características da águia. Primeira característica, diga, número 1. Ela consegue fixar o seu olhar no sol. A águia é um dos poucos animais que consegue manter o seu olhar fixo no sol e desviar o olhar e não perder foco nem ficar embaçado. Eu e você não conseguimos. Você já tentou olhar para o sol? Olha para o sol e depois olha para o outro, você vê tudo preto. A águia não tem disso. A águia é um dos poucos animais que consegue fixar os seus olhos no sol. Isso é tremendamente importante para a águia, porque a águia tem um inimigo no céu, chama-se o falcão. O falcão é menor que ela. Se ela resolver encarar o falcão, ele abate nele, porque ela é maior. Mas no voo, o falcão é terrível, porque como ele é menor, ele faz piruetas em torno da ave, bica e tal. Então o que a águia faz para se defender do falcão? Quando ela está voando, e ela percebe o falcão, e o falcão vem na direção dela, ela alça voo em direção ao sol. E ela vai na direção da intensidade da luz do sol. O falcão começa, mas quando os olhos dele tentam localizar a águia, ela encontra o sol. E os olhos dele ficam ofuscados e ele perde o voo. E ela se livra do seu perseguidor. O Senhor diz que eu e você voaremos com asas como águias. Então nós vamos aprender isso aí. Nós precisamos estar acostumados a ver a glória de Deus, a luz poderosa do Deus Todo-Poderoso, e não nos sentirmos ofuscados pela grandeza de Deus, mas termos afinidade com ela. Sabe por quê? Porque nós também temos inimigos, nós também temos adversários, nós temos perseguidores. No campo espiritual, são os demônios, Satanás, são os nossos arqui-inimigos. E quando eles vêm na nossa direção, a nossa solução é irmos na direção da luz que ofusca os olhos do nosso inimigo. Quando eu e você estivermos sendo perseguidos, o que nós precisamos é alçar voo e irmos na direção da luz poderosa do nosso Deus, porque lá nós encontraremos o abrigo que precisamos, e o nosso inimigo não conseguirá nos alcançar quando estivermos envoltos pela luz e pela glória e pelo resplendor do nosso Deus. O que está faltando para muitos de nós, amigos? O falcão espiritual tem alcançado muitos de nós, porque ao invés de nós, no momento da crise, da guerra, da perseguição do adversário, ao invés de nós voarmos na direção do Deus Todo-Poderoso, nós nos voltamos contra Ele para travar uma guerra que Deus mesmo vai travar por nós. Tem guerras que eu e você não precisamos travar, basta nós nos deslocarmos na direção da glória de Deus. Nosso problema é que muitos de nós ou não sabem o caminho, ou perdeu a rota para estar na presença e na glória e no resplendor de Deus. Nós precisamos restaurar isso, irmãos. Nós precisamos restaurar essa habilidade de estarmos na presença de Deus, nos escondermos na luz do Senhor.
Porque onde a luz do Senhor chega, não há treva alguma e o inimigo não prospera. Os teus adversários saem quando você entra na presença de Deus. Esse é um caminho que a igreja esqueceu. Nos momentos de guerras espirituais terríveis, nós desviamos os olhos da luz de Deus e nos colocamos na vida dos nossos semelhantes. Nós deixamos de olhar para o propósito de Deus e vamos nos focar na vida do outro, confundindo inimigos e pervertendo rotas de escape. Nós temos uma rota de escape. A nossa rota é ir em direção ao resplendor, à presença, à manifestação da glória de Deus. Você quer isso? Então levante suas mãos para o alto e diga: meu Deus, adestre os meus olhos para me deslocarem na direção da manifestação da tua glória. Amém. Treina isso. Nos primeiros sinais de guerra e perseguição, não se volte contra pessoas. Não vá para o lugar onde as trevas prosperem. Vá para o lugar onde a luz prevalece. Ali você será encontrado e o teu adversário confundido. Amém, amados? Você não vai precisar fazer nada. É só ir na direção de Deus, que Ele guarda o que nele se refugia. Segunda característica, diz, número 2. A águia é, se não o único, um dos poucos animais que consegue ver em 3 direções, em 3 planos. Em oftalmologia chama-se fóvias, 3 fóvias. Ela consegue ver bem e ao mesmo tempo o que está acima, à frente e abaixo dos seus olhos. Ela consegue focar, porque você também consegue ver coisas à frente, acima e abaixo, mas você só consegue focar numa direção. Ela consegue focar em 3 direções. Então ela vê com clareza o que está acima, o que está abaixo e o que está à sua frente. O que significa isso? Significa que ela tem uma visão ajustada do seu contexto. Ela tem uma visão multifocal, multidirecional. Ela não é um animal que se move só numa direção, vendo só um aspecto. Ela se move vendo todo o aspecto. Ela consegue discernir coisas que estão acima, à frente e abaixo. Muitos de nós temos dificuldade para isso, porque nós, como seres humanos, conseguimos ver focado numa direção só. Então, muitas vezes, nós ao caminharmos, só conseguimos ver o que está embaixo. Outros só conseguem ver o que está na frente, e pouquíssimos conseguem ver o que está acima do plano. Deus quer que eu e você tenhamos uma visão ampliada da nossa realidade. Deus quer que eu e você não andemos num foco só. E normalmente o que nos atrai é aquilo que nos amedronta. É aquilo que nos confronta, nos afronta. É aquilo que nos traz desconforto. É aquilo que nos oprime, é isso que nos atrai. Você já reparou que na maioria das vezes, nos tempos de crise, o que você mais fala é da crise? E a palavra já diz isso, olha, aquilo que eu temo é o que me sobrevém. Ou seja, aquilo que chama a minha atenção, aquilo que é o meu foco, é aquilo mesmo que vai acontecer comigo ou está acontecendo. Então, o que Deus está querendo dizer para mim e para você? Que nós vamos ter que ter a visão da nossa realidade, sim. Nós não podemos viver dissociados do planeta onde a gente vive, do chão onde a gente pisa, das coisas que estão no nosso plano, não podemos viver. Mas nós também temos que ter uma visão daquilo que está à nossa frente, do dia seguinte, do nosso projeto, do nosso sonho. E nós também temos que ter uma visão do Deus que está sobre todas essas coisas. Quando nós perdemos isso, a nossa caminhada fica unifocal, fica num foco só, e isso atrapalha a vida e o crescimento da igreja.
Muitos de nós deixamos de crescer, não porque não tivemos oportunidades para crescer, é porque nós não conseguimos ver a porta do crescimento, nós não conseguimos ver o Deus da esperança, nós não conseguimos ver o sonho para ser realizado. A nossa realidade, a nossa concretude, aquilo que nós estamos passando, tirou de nós a perspectiva de construir o sonho que Deus já nos deu. O teu sonho te levou até aquela situação, e aquela situação não pode abortar o sonho de você. Aquilo é um trampolim para você continuar caminhando na direção da construção do teu sonho, porque acima de você, e você precisa ver isso, há um Deus que guarda o teu caminho. A águia consegue ver o que está muito acima, o que está bem abaixo e o que está na sua frente. Dificilmente ela erra um bote, ela erra um assalto, dificilmente a águia erra. Quando ela vem certeira, e ela pega o seu adversário de surpresa, porque ela voa e não se confunde com obstáculos, não se confunde com barreiras. É um animal que tem um voo excepcional. Diga para o irmão que está do seu lado: você precisa ampliar sua visão. Você precisa ver o que está abaixo, o que está à frente e o que está acima de você. Há sempre um Deus com os olhos em você. Quando você perde esse Deus de vista, teu caminho fica complicado. Terceiro, também ligado à sua visão, a águia tem um dos campos visuais mais amplos de toda a criação. Campo visual é aquele espaço compreendido entre a primeira imagem que você vê à direita e a primeira imagem à esquerda, a primeira acima, a primeira abaixo. Normalmente no plano horizontal. O ser humano tem um campo de visão muito ampliado, em torno de uns 200 graus. Você marca assim uns 200 graus, você consegue ver o deslocamento. A águia tem um campo visual de quase 360 graus. Ela quase consegue ver o que está atrás dela. O que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer que ela não tem surpresa, não. Ela está quietinha olhando para cá, mas ela sabe o que está acontecendo ali atrás, ó. Ela sabe o que está acontecendo nas suas costas. Ela sabe o que vem por trás. Ela sabe o que vem pelo caminho oculto. Ela sabe o que vem por caminhos que muitos não veem. O que isso quer dizer para nós? É como se ela tivesse discernimento das coisas que estão acontecendo nos ares. No nosso caso, nós precisamos ter mais discernimento espiritual, irmãos. Nós precisamos ampliar o nosso espectro de ação, o nosso campo de visão, e começarmos a ver as coisas que estão fora do nosso olho humano. Aquelas coisas que só pelo Espírito nós vamos poder discernir. Porque quando nós temos essa visão, nós não somos surpreendidos com facilidade. As coisas acontecem no plano físico, mas você já as discerniu no campo espiritual. E quando você discerne um ataque antes dele acontecer, você sofre menos e age melhor. O que acontece com a maioria de nós na igreja? Nós estamos constantemente sendo surpreendidos pelas artimanhas do diabo. Quando na verdade, pelo Espírito que habita em nós, nós temos condição de ter discernimento espiritual e não sermos surpreendidos pelas artimanhas de Satanás. O nosso problema qual é? É que esse aumento do campo visual não depende de óculos, depende de uma ação espiritual na nossa vida, e nós muitas vezes não queremos ter. Nós não queremos ampliar nossa visão, nós não queremos ver além dos nossos olhos humanos e discernir o que está no reino do Espírito. Nós não queremos ter uma visão ampliada, e isso tem atrapalhado a vida de muitos de nós. Estamos na igreja, mas somos muito humanistas na nossa análise. Somos muito materialistas na nossa interpretação, porque nós julgamos pelo que vemos e não pelo que discernimos.
E nós precisamos passar a discernir mais para julgar corretamente as coisas. Tem muita guerra que entra na sua história porque você não tem discernimento. Quem não tem discernimento é surpreendido com ataque e luta com o inimigo errado. Usa estratégias erradas de guerra. Perde mais do que ganha, sofre mais do que regozija. E vive dizendo o tempo todo que a caminhada espiritual é uma batalha. Não, a caminhada espiritual, meu irmão, minha irmã, é uma celebração. A caminhada espiritual é um mover de adoração. Não é uma batalha. A batalha Deus já travou por nós. Nós entramos em algumas para continuar celebrando com autoridade e competência. Porque só os aprovados celebram com competência. Então, discernimento espiritual, irmãos, precisa ampliar o seu foco, precisa ampliar o seu campo de reconhecimento. Você precisa estar ligado nas coisas que os teus olhos não veem. Você precisa ver o que o olho humano não vê. Isso é questão com o Espírito Santo de Deus. Se a tua comunhão com o Espírito Santo é rasa, você espiritualmente é míope, tem atrofia visual. Você vê pouco, porque você discerne pouco. Vive o tempo todo brigando com gente e apanhando do diabo. Deus quer que você saia dessa história e comece a vencer as guerras, ao invés de perder nas batalhas. Você não pode estar na igreja e, por causa da falta de discernimento, colher inimizades na igreja. A inimizade entre irmãos é resultado direto desta atrofia visual da igreja. Porque se nós entendêssemos quem é o nosso adversário, nós odiaríamos o inimigo e amaríamos o irmão. Você, marido, mulher dentro de casa, briga mais porque enxerga menos. Porque no dia que a tua visão espiritual se ampliar, você vai deixar de ter guerras desnecessárias. E ao invés de ver no seu parceiro de aliança, um adversário, vai ver num aliado para se levantar contra o real inimigo e estabelecer vitória dentro do teu território. Quantos entenderam isso aqui? Então diga, levante sua mão para dizer: Senhor, eu quero ter discernimento espiritual. Me dá sabedoria, me dá discernimento. Eu preciso para continuar vencendo. Aleluia, dê um aplauso ao Senhor. Quarta coisa que a águia, está terminando. Quarta coisa que a águia tem, e aí já está diretamente ligado ao texto. A águia tem um voo excepcional e preciso. Você olhando para a anatomia da águia, você vai ver que ela tem uma envergadura de asas muito maior do que aparentemente ela precisaria pelo corpo que ela tem. A envergadura é aquela distância que vai entre a ponta de uma asa e a outra. Geral em torno de 2 metros. Para uma águia que não tem 1 metro de tamanho. Você imagina o quanto de asa que ela tem para o corpo que ela tem. Por que esse exagero de Deus, né? Da criação. Deus exagerou. Exagerou. Para que isso? Tem um propósito. A águia é uma das poucas aves que levanta voo num espaço curtíssimo, por causa dessa amplitude de asas. Ela já foi. Porque aquelas asas enormes, com a musculatura que ela tem, projetam a águia, dão uma propulsão a ela violenta. E ela, no espaço curto, ela voa. Outra coisa, a águia não precisa de vendavais para subir. Tem animal que parece que só voa em dia de tufão, porque tem que ter um vento violento para ele subir. A águia não. Qualquer, ela já foi.
E qualquer ventinho mantém ela no ar por causa dessa envergadura. Ela tem uma grande área de contato com o ar. As asas tocam bastante quantidade de ar. O que isso tem a ver com a gente? Olha para o irmão que está do seu lado. O que Papai do Céu quer é que você suba rápido. O que Papai do Céu quer é que no espaço curto você subiu. Uau! E tem mais, fala para ele. O que o Papai do Céu quer é que na menor brisa do Espírito, no menor soprinho do Espírito, você já está no céu. Você está planando. Você não precisa de grandes moveres para subir às alturas e ficar na presença de Deus. Não. O que Deus quer é que rapidamente você bate as asas e suba. E uma vez lá em cima, porque você é azudo, você tem mais contato com o ar, você tem mais contato com o Espírito Santo e permanece mais tempo com as asas sustentadas por Ele. É isso que Deus quer para mim e para você. Deus quer que eu e você, rapidamente, com 2 ou 3 batidas de asa, cheguemos a uma altura segura e continuemos subindo, e que aos menores sopros do Espírito, nós cheguemos a alturas elevadíssimas e sejamos por Ele sustentados no ar. É um dos animais que mais planam na natureza. Voos altíssimos. Qualquer correntezinha quente do Espírito, ela já está subindo, com aquele voo gracioso, um voo nobre, um voo elegante. Deus vai te fazer um diplomata espiritual. Deus vai colocar elegância na sua vida. As asas do Espírito vão te levar para lugares que você não imaginou. O menor sopro do Espírito, você estará tão preparado, em tanto contato com Ele, que o menor sopro vai te tirar do lugar da crise, do aperto, e vai te levar para o lugar do teu livramento. Você está entendendo? A gente precisa ser rápido no Espírito. Nós precisamos voar rápido. Nós precisamos sair rápido da crise, rápido do lugar do sufoco, e chegar no lugar do nosso consolo. Mas você vai ter que aumentar suas asas. Vai ter que aumentar o seu contato com o Espírito Santo. Você está muito em contato com o problema. Você está muito em contato com o problemático. Você está muito em contato com as coisas que não funcionam. Deus quer que você comece a ter contato com aquilo que vai funcionar. Deus quer que você comece a se desprender de algumas coisas na tua vida, para que Ele possa te levar e sustentar no lugar do teu consolo. Nosso problema, irmãos, é que a gente pega essa nossa mãozinha, e tenta se agarrar e resolver coisas, que elas só serão resolvidas quando as nossas asas espirituais conseguirem nos projetar para o lugar da nossa realização em Deus. Você tem conseguido levantar voo rápido, sair da carnalidade para a espiritualidade rápido, sair da zona de pecado, entrar na zona de segurança rápido, sair da briga desnecessária para estar no lugar do apacentamento correto? Você tem conseguido fazer isso rápido? A maioria não. Porque a maioria de nós é pato. Nem voa rápido, nem anda bem na terra. A maioria de nós está sofrendo por isso. Deus não disse que nós seríamos patos d'água na terra. Deus disse que nós voaríamos como águias. A águia desce na terra quando ela tem que resolver algum problema.
normalmente ela está nas alturas, ou voando, ou em picos elevados. Ninguém vê águia no chão, passeando, discutindo com o urubu: essa carniça é minha, essa carniça é tua. A preferência da águia não é carniça, é coisa viva. Ela pega a sua presa. Ela não vive de morte, ela busca vida. Você está entendendo o que Deus está falando para você? Você está atolado nos seus problemas, porque você perdeu a capacidade de se refugiar no Espírito. Você está atolado nas suas dificuldades, porque você diz que crê em Deus, mas a tua esperança está na resposta dos homens. E Deus está querendo desatolar você. As cordas do Espírito estão para te puxar e te levarem para o lugar mais confortável que um cristão pode estar, planando nos ares do Espírito. E Deus vai te levar para planar muito. Você vai planar muito. Porque quando a águia plana, ela melhora suas estratégias de ataque. Quando ela vê o adversário, quando ela vê a sua presa lá embaixo, ela começa a planar. Aí toda a sua concentração está no seu objetivo, porque ela está sustentada no ar. O Senhor quer te sustentar para você não perder os teus objetivos. Muitos de nós deixamos de andar nos propósitos e objetivos de Deus, porque estamos atolados na terra dos nossos problemas. Você já não é mais o que era, porque Deus decidiu ser o que Deus não mandou você ser. Deus está dizendo para você: você é águia. Sai do lamaçal dessa história e começa a viver nas alturas comigo. Eu vou te levar para um nível mais alto. E você vai ver com clareza onde você está. Esse tremendo problema que você diz, quando você estiver nas asas do Espírito, você vai olhar, e ele vai ser um negocinho desse tamanho. Porque quando você vai para as dimensões de Deus, o grande problema se torna numa manchinha de nada no lugar onde você está. Deus vai te fazer grande para que os teus problemas diminuam. Enquanto você não entender quem você é em Deus, os problemas serão maiores do que você e estarão prendendo você na realidade do problema. Mas você não foi chamado para viver no campo do problema, você foi chamado para viver no lugar da solução. E o lugar da solução é nas regiões celestiais, é nas asas do Espírito. Deus vai te levar para você identificar que a tua preocupação é vã, porque o Espírito vai te levar para o lugar da tua providência. Forte esse aplauso para o nosso Deus. Se você entendeu o que Deus está te falando, pelo amor de Deus, se expressa. É o dia da tua libertação, é o dia do teu voo mais alto, é o dia dos teus pés soltos e das tuas asas funcionando. Quinta característica da águia. Essa é uma que a maioria de nós não gosta. Diga: a águia se quebranta. Ela se autoflagela. Parece loucura, né? Mas depois de algumas décadas de vida, 2, 3, 4 décadas, ela começa a perder algumas das suas características fundamentais. Então ela entende, está na hora dela se renovar. O que ela faz? Ela vai buscar o pico mais alto que ela encontrar. Chega nesse pico, ela começa a tirar todas as suas penas, arranca suas unhas com o bico,
E depois, sem pena e sem bico, ela começa a dar bicada na rocha até quebrar o bico. Uma ave nessas condições, sem pena, sem garras, sem bico, ela está inoperante. Ela está, que é uma debilidade só, ela está fragilizada. Ela está totalmente dependente da soberania de Deus. Ela depende do Criador agora. Se não for a graça de Deus, ela vai morrer. Mas Deus parece que tem um negócio com quebrantamento, não tem? Deus não aguenta ver um coração quebrantado e contrito, a Bíblia diz isso. Ele não aguenta, ele é apaixonado por quebrantamento. Então quando ele olhar naquele jeito, ele fala: agora é comigo. E guarda a águia. Por isso ela vai para o pico mais alto, onde ela está pouco visível para os seus adversários. Quebrantamento é um lugar onde você vai e os adversários não chegam. Por isso é que ela vai para o pico mais alto, porque só ela consegue esses voos. Ela sabe que outros não vão conseguir, então ela vai para lá. E depois de um tempo as penas voltam, as garras crescem novas, firmes, sem aquelas calosidades do tecido das unhas, e o bico novamente perfeito, novinho. Aí ela sai dali para o seu voo de reinauguração. Ela volta para uma nova fase na sua vida. Ela volta para um novo tempo na sua história, para mais algumas décadas, renovada, revigorada. O que isso tem a ver conosco? Nós precisamos quebrantamento. Nós precisamos sistematicamente irmos para a presença de Deus e declarar a nossa dependência nele. Arrancar de nós todo esse enfeite que a gente tem e mostrar para Deus quem nós somos. Mostrar a nossa intimidade para Deus, a nossa realidade para Deus e dizer: Deus, grande é o Senhor. Eu tenho isso, eu sou cheio de debilidades, porque naquela hora vai aparecer o sinalzinho que a águia tinha na barriguinha. Vai aparecer alguma deformidadezinha que ela tinha em algum osso. Quebrantamento é para expor aquilo que muitas vezes nós temos habilidade em esconder. Quebrantamento é uma necessidade na vida do cristão, porque é o momento em que ele vai para a presença de Deus e se expõe para Deus, diz: Deus, eu sou isso aqui. Se a tua graça não se mover na minha direção, eu não vou sair daqui, eu vou morrer. Eu não tenho como funcionar sem a tua providência. Você tem feito isso? Você tem feito sistematicamente esse exercício? Tomado essa atitude de quebrantamento na presença de... Eu não estou falando remorso, irmão. Eu não estou falando show. Eu estou falando quebrantamento. No pico mais alto ninguém vê você e Deus. É no teu lugar com Deus, nesse lugar secreto onde você se desnuda na presença de Deus e se assume como incompetente. Nem para comer agora eu tenho, porque o meu bico não funciona. Eu dependo de ti, Senhor. Você tem feito isso, irmão? Quantos querem mudar de fase aqui? Quantos querem mudar de nível? Quantos querem entrar num tempo novo na sua vida? Então aqui vai uma dica para você. Quebrantamentos são portas que se abrem para mudanças de fases na nossa vida. Tem coisas que ainda não entraram na minha vida e na sua, porque a porta do quebrantamento ainda não foi aberta. Eu vou repetir para você. Não é Deus judiando com você, não. É Deus querendo te promover, te levando para situações onde você tem que se assumir e que você tem que se quebrar na presença dEle, porque aí você vai experimentar o Deus que está vendo o teu futuro e um estado que você não vê.
quer mudar de fase, se quebranta. Se larga na presença de Deus e fala: Deus, eu não valho nada mesmo, eu sou isso aí, ó, que o Senhor sabe que eu sou, e eu vivo enganando, dizendo que não sou. Eu tenho essas debilidades na minha vida assim. Eu sou orgulhoso, sou vaidoso, sou julgador dos irmãos, eu sou presunçoso, eu sou arrogante, soberbo. Mas eu não quero mais isso, Deus. Eu quero um tempo novo na minha vida. Toma minhas garras, toma o meu bico, Senhor. Toma as minhas vestes e faz coisa nova em mim. Quando Deus puder mudar o que você é, Ele também vai poder mudar a história que você vive. Sem quebrantamento, ninguém muda de fase. Sem quebrantamento, ninguém atravessa o portal da mudança de nível. E há muita gente pedindo aquilo que só vai conseguir quando fizer o que Deus espera que você faça. Se humilhe debaixo da poderosa mão do Senhor, e a seu tempo Ele te exaltará. Levante sua mão para o céu e conversa com Deus. Essa mão está sendo guiada por um coração disposto a se quebrantar? Ou é mais um ritual religioso que está acontecendo aqui? Essa mão está sendo movida por um coração sensível à voz do Senhor, entendendo que chegou o tempo de deixar de ser o que você quer ser, para se tornar o que Deus quer fazer de você. Chegou o tempo da mudança na sua vida. Chegou o tempo de você encarar uma história nova. Deus quer te levar para os lugares melhores que Ele tem para você. Mas você precisa aprender o caminho do quebrantamento. Aos pés da cruz, despido de religiosidade, debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Sexto, nós vamos terminar aqui. A águia morre com os olhos voltados para o sol. A águia é um dos poucos animais que sabe que vai morrer. Mas ela não morre antes desse quebrantamento. Ela se renova e vive mais um tempo, até que chega o tempo da morte da águia. E o que ela faz quando ela vai morrer? Ela vai para o pico mais alto que ela pode encontrar. Ela dá o voo mais alto que ela pode. Porque uma característica da águia é que quanto mais velha ela fica, mais alto é o seu voo e melhor é a sua performance. A águia é o tipo do animal que, com o passar do tempo, ela não se dispõe a perder habilidades, pelo contrário, ela quer continuar. Por isso é que ela se quebranta. Porque quando ela começa a perder, ela diz: está na hora de mudar a minha vida. Quando ela começa a perder o seu propósito, quando ela começa a deixar de funcionar no propósito para o que ela foi criada, quando ela começa a se ver incompetente, ela vai para a presença de Deus e se quebranta, e Deus renova ela. Mas quando chega a época de morrer, ela vai para aquele monte mais alto que ela encontrar e se posiciona, e ela fica na direção do nascente do sol, e ela fica com seus olhos acompanhando o sol, do nascente até o poente, e quando o sol se põe, ela morre. O que isso tem a ver conosco? Nós precisamos viver e morrer na luz do Senhor.
nós precisamos começar e terminar com os nossos olhos fitos no Senhor. A luz do Senhor que nos guiou na vida também vai nos apacentar na morte. Qual é o problema de muitos de nós? O problema de muitos de nós é que nós começamos bem, começamos na luz do Senhor, mas no final da vida terminamos muito mal, terminamos de costas para a luz do Eterno. O segredo da vida cristã é começar, permanecer e terminar bem. E começa bem, permanece bem e termina bem quem não perde de vista a luz do nosso Deus. A águia, na hora de morrer, ela morre de olhos no sol. Como é que você espera que um dia vá morrer? Como é que você está hoje? Seus olhos estão fixos na glória de Deus? Se o Senhor reclamar a sua vida hoje, seus olhos estão fixos na glória de Deus? Cheios do brilho do Senhor? Cheios do resplendor da glória de Deus? É isso que mantém os teus olhos abertos? Ou você anda de olhos abertos para ver as debilidades dos outros, o mundanismo à sua volta, o humanismo que prospera no nosso meio? Para onde os teus olhos estão voltados? O que é que atrai os teus olhos? Vamos ficar de pé, irmãos. Precisamos começar, mas também devemos terminar bem. Você não pode começar bem, caminhar mal e terminar pior ainda. Porque se você perder o foco de Deus no caminho, no dia que teus olhos se fecharem, não terão a imagem da glória de Deus. E tem muita gente na igreja que está com seus olhos cheios daquilo que não convém, olhos inclinados para o que não traz consolo nem conforto, e que pode te confundir na hora da sua morte. Por que falar de morte? Porque não tem como falar de vida e não falar de morte. Esse portal todos nós vamos passar se Jesus não voltar. Para onde os teus olhos estarão voltados? Estarão voltados para o caminho que você os ensinou a andar em todo o tempo da tua vida. Se a glória de Deus é estranha para você na vida, continuará estranha na morte. Quantos aqui hoje, sinceramente, não estou preocupado com gente aqui na frente não, eu quero que você tome atitudes responsáveis. Quantas pessoas aqui hoje sinceramente entenderam que Deus está fazendo alguma coisa muito especial na sua vida, e que você hoje decidiu tomar parte disso e se fazer responsável por isso? Eu queria que você viesse aqui à frente para eu orar com você. O que é que o Senhor falou com você nessa noite? Você poderia ser comparado a águias? Não, apóstolo, eu não sou, mas eu quero ser. Eu quero muito aprender a voar da forma certa, na direção certa. Eu quero muito, Senhor,
deixar essa vida que eu tenho vivido e começar a experimentar a tua palavra na minha vida. Eu preciso, Senhor. Eu preciso me desprender daquilo que não me faz crescer, para experimentar as novidades que o Senhor tem para mim. Vai para Deus e conversa com Ele. Onde tem sido o teu refúgio? No tempo da guerra, no tempo da batalha. Para onde você tem corrido, fugido? No momento da crise, no momento do afronta. Para onde você foi? Talvez você tenha ido na direção do irmão, da irmã, do familiar, e tenha ido despejar todo o lixo que está na sua alma. Você só piorou. Não, eu não fui brigar com ninguém, eu briguei comigo mesmo. Eu fui para as drogas, eu fui para a prostituição, eu fui para o adultério, eu fui para as fugas da minha alma. Deus está te chamando hoje para enobrecer a tua vida e dar um sentido à tua história. Deus está te chamando hoje para encerrar na tua vida um tempo de fracasso, de guerras desnecessárias, de perdas de territórios que Deus já te deu. Deus está te chamando hoje para você entrar nos melhores dias da tua vida, mas você precisa se quebrantar na presença dEle. Arranque as penas, tire as unhas e quebre o bico. Se declare incompetente para continuar, e você só permanecerá se for pela misericórdia de Deus. Declara o quanto Ele é o Senhor sobre a tua vida. Se arrepende, porque usamos as garras, o bico e as penas errado muitas vezes, e cometemos pecados e injustiças. Comemos o que não devíamos e pegamos o que não era para ser pego. Corrompemos o propósito de Deus para nós. Usamos o que Deus nos deu para fazer o que Deus não nos mandou fazer. Se arrependa. Não há mudança de fase sem quebrantamento. Usou o teu bico para comer o que não devia e para destilar o que não podia. Rebelião, maledicência, tocar na unção dos outros, desonrar a vida de outros. Deus hoje está te chamando para conserto, porque no quebrantamento a minha confissão me leva para conserto. No quebrantamento a graça é maior do que o meu pecado. No lugar do quebrantamento a graça de Deus é maior do que os atos que eu cometi. Mas eu preciso me quebrantar, confessar. O que foi que te tirou do centro do propósito de Deus? O que foi que te fez perder essa dimensão de águia no Senhor? Pai, em nome de Jesus, nós vamos na tua presença agora, meu Deus, como homens e mulheres de Deus, que ouvindo a tua palavra e pela direção do teu Espírito entendemos que é preciso mudança em nós. Nós não estamos aqui, ó Deus, para fazer graça, nós estamos aqui com responsabilidade. Nós viemos aqui dizer: Deus, do jeito que estava não queremos mais. Nós queremos mudança em nós e no nosso trajeto, na nossa rota. Então, meu Deus, recebe as nossas confissões, por favor, em nome de Jesus. Recebe, Deus. Arranca da mão do inimigo toda a legalidade que ele conquistou com isso. Nos cobre com o teu sangue nestas áreas que foram brechas abertas. Cobre com o teu sangue, porque só o teu sangue fecha brechas quando elas são confessadas.
E agora, meu Deus, coloca vestimentas novas em nós. Põe garras novas, bico novo, vestimenta nova. E nos leva para voos novos. Nos leva para dimensões ousadas que nós não conhecíamos e precisávamos estar nelas. Nos leva para voos mais altos. Nos dá habilidade, meu Deus, para sairmos das crises na tua direção com mais rapidez. Nos mostra a rota do escape o tempo todo. E nós te pedimos, Deus, que o teu Espírito seja a voz o tempo todo atrás de nós, dizendo o caminho que devemos andar. Em nome de Jesus, Deus, nos esconde debaixo do teu manto de graça. E que ao menor sopro do Espírito, nós já estejamos alçando voos tremendos, excepcionais, na tua direção. Dá-nos a visão ampla do nosso contexto. Melhora a nossa visão, meu Deus. Queremos ver o que os olhos humanos não veem, para jamais fazermos as coisas que só os humanos vão conseguir fazer. Nós queremos fazer o que o Senhor faria, o que Jesus faria. Então, meu Deus, alarga o nosso campo visual e nos permite ver também no reino do Espírito. Ver no oculto, ó Deus, aquilo que está processando na nossa direção, para que não sejamos surpreendidos pelo adversário. Agora, Deus, se porventura o falcão espiritual vier na nossa direção, que os nossos olhos abertos na direção da tua luz possam nos conduzir para o lugar do nosso refúgio. Dá refúgio para o teu povo nessa noite. Dá lugar de descanso para o teu povo nessa noite. Tira de todo o território de angústia e opressão. Tira do atoleiro dos seus pés e leva-os com rapidez para o lugar do consolo espiritual. Em nome de Jesus, Deus, sela sobre o teu povo nessa noite a tua vitória. Levante suas mãos para o alto. Comece a adorar o Senhor. Mostra-me tua glória. Comece a adorar o Eterno. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória, Senhor. Mostra-me. Aí mesmo onde você está, se ajoelhe na presença do Deus Todo-Poderoso. Levante suas mãos para o céu e declare que existe um terreno santo onde você está. Declare que a sua vida é santa na presença de Deus. Comece a exaltar a presença gloriosa do Senhor na tua vida. Comece a mostrar que os teus olhos não serão mais atraídos pelas misérias da vida, mas o teu foco estará no brilho e na glória do Deus Todo-Poderoso. Peça ao Senhor para limpar os teus olhos e ajustar o teu foco na direção daquele que é perfeito, na plena luz e perfeita luminosidade.